Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Estou de volta, a professora Michele, e hoje nós vamos dar continuidade à aula sobre derivação. Nós vimos que na formação de palavras, a derivação ela pode ser prefixal, sufixal, parassintética. Lembra desses nomezinhos? Pode acontecer as duas, né? Prefixal e sufixal. Hoje nós vamos aprender a derivação regressiva e a derivação imprópria, tá? Vamos recapitular algumas coisas que a gente já aprendeu e já viu nessa matéria. Então vamos lá. Prepara seu material, pode pegar o seu livro, seu caderno, suas anotações, para a gente poder dar continuidade então aqui na matéria de hoje. Tá legal? Então vamos lá. Deixa eu preparar o nosso slide aqui, para que você possa fazer as anotações aí. Como eu sempre digo, né, gente? Anote, copie, porque é importante você ter as suas anotações aí sobre a matéria. Fica mais fácil, né, na hora de estudar, de procurar onde anotei aquilo. Então você acaba encontrando com mais facilidade, tá? Eu coloquei aqui, ó, esse esqueminha, tá vendo? Derivação aqui no meio, né? Porque é um processo aí de formação de palavras. A gente sabe que as palavras derivadas vêm de uma primitiva, né? Uma palavra que dá origem às outras, né? Nós vimos que ela pode ser prefixal, tá vendo? Quando a gente acrescenta um prefixo, né? Antes do radical, tá? O sufixo, a derivação sufixal é quando também acrescenta um sufixo depois. Prefixal e sufixal, tá vendo? É quando acrescenta os dois. E a parassintética, e lembra que eu falei que a gente não pode confundir. Na parassintética é obrigatório os dois, tanto o prefixo como o sufixo, né? Se a gente tirar um ou outro, a palavra fica sem sentido, tá? Na derivação prefixal e sufixal, você pode tirar tanto o prefixo quanto o sufixo, que a palavra vai ter um sentido com um ou com o outro, tá? Então a gente tem que ter sempre lembrar dessa regrinha aí. E hoje nós vamos então falar aí da derivação regressiva. Olha só, pensa um pouquinho. O que é uma regressão regressiva? Aí você já vai mais ou menos entendendo o que quer dizer. E também vamos falar da imprópria, uma derivação que é imprópria. Vamos pensar um pouquinho também. Derivação porque é uma palavra que, né, se origina de outra. E impróprio é aquilo que não é adequado, não deveria, né? Então vamos por essa linha aí de pensamento, tá? Então vamos lá, eu vou sair daqui para eu poder compartilhar com você nossos slides para a gente poder dar continuidade e você anotar aí direitinho tudo que for preciso, tá bom? Então vamos lá. Se quiser montar aí, copiar esse esqueminha, ó, fique à vontade, vale a pena, facilita a gente entender, tá? As formas de derivação existentes, ok? E deixa o seu caderno também bem informado, colorido, né? Com bastante informação, na verdade. Informado é você que vai ficar. Então vamos lá. Gente, vamos falar um pouquinho sobre a derivação regressiva. Olha só. Regressiva. Tudo que volta, né? Essa derivação regressiva, ela ocorre da seguinte forma. A palavra primitiva, ela acaba perdendo uma letra. Então, olha o que diz aqui. Ocorre a redução da palavra primitiva para a formação da palavra derivada. A forma mais habitual de derivação regressiva é a formação de substantivos a partir de verbos. Calma aí que eu vou explicar. Ou seja, quando esses verbos acabam perdendo o R final, eles acabam se transformando então no substantivo. Na verdade, são chamados, ó, substantivos deverbais, tá? Por exemplo, agora você vai entender melhor. Olha aqui. Imagina o verbo abalar. Termina com R, né? A gente sabe que é a forma nominal dele, indicando aí verbos de primeira conjugação, né? A gente sabe que os verbos a gente sabe que a forma dos verbos
forma nominal dos verbos, né? Pode ser infinitivo, gerúndio, particípio. Lembra? Então, e o infinitivo termina com AR, ER e R. Legal? Lembrou? Beleza. Então, verbos terminados com AR, primeira conjugação. Verbos terminados com ER, segunda conjugação. Verbos terminados com IR, terceira conjugação. Tranquilo? Quando esses verbos perdem o R, e perdem por quê? De acordo com o modo de falar, de acordo com o que eles apresentam ali conjugados na frase, na oração, acontece que se perdeu, se voltou, ele regrediu, entendeu? E muitas das vezes ele assume um papel de substantivo. Então, quando, por exemplo, o verbo abalar e alguém diz eu abalo, né? Então perdeu o R. Então foi uma derivação regressiva. Quando digo o verbo agitar, por exemplo, deixa eu sair daqui para não atrapalhar a sua visão aí. Ó, o verbo agitar, que é esse segundo aqui, tá vendo? Quando eu digo agito, o verbo ajudar, quando alguém diz ajuda, me dá uma ajuda, vai. Reparou? Houve uma regressão por conta da supressão do R no final do verbo, tá? Por exemplo, o verbo alcançar termina com R, olha aí. Aí alguém diz o alcance, está ao alcance de todos, tá? O verbo, por exemplo, amassar, e alguém diz eu amasso. O verbo, por exemplo, amostrar, e alguém diz amostra. O verbo, por exemplo, amparar, e alguém diz amparo. O verbo atacar, e alguém diz ataque. Então, reparou? Essas formas aqui, ó, são o quê? Derivações regressivas, tá? Perdeu o R, então logo você entende que é um substantivo deverbal, ok? Ele é derivado de um verbo, por isso deverbal, tá? De derivado, verbal de, né? Verbal de verbo, tá? Deverbal. E aqui, ó, o verbo atrasar, quando alguém diz eu atraso. Então, houve então aqui derivações o quê? Regressivas. Tá vendo, ó? Abalo, agito, ajuda, alcance, amasso, amostra, amparo, ataque, atraso, tá? É só você prestar atenção no verbo, prestar atenção nas suas colocações, entendeu? Então, se ele perdeu o R, e aí você observa ali dentro do contexto, você vai perceber que existiu uma derivação ali regressiva, ok? Vamos ver o que diz aqui o nosso quadrinho só para reforçar o que a gente já está aprendendo. Olha aqui. Derivação regressiva forma um substantivo a partir do verbo, havendo uma perda de fonema. Que fonema é esse? É o som, né? O som do R você não escuta mais. Então, por exemplo, ó, comprar, tá vendo? E compra. Então, aqui na palavrinha compra, aconteceu o quê? Uma derivação regressiva. Viu? Aê! Deu para entender? Muito bem. Professora, e esses números aí quer indicar o quê? São os fonemas, a contagem dos fonemas. Vamos relembrar? Ó, o C representa um fonema, porque o fonema é o som das letrinhas. Lembra disso? Então, comprar. O ON é um som nasal. Então, ele considera o quê? Um outro fonema. O P, a gente escuta o som do P, é outro fonema. O R também, o A e o R. Então, na palavra comprar, você tem 6 fonemas. Agora, na palavra compra, você tem 5 fonemas. O E. Cadê o R? Não tem o R. Perdeu. Por quê? Porque houve uma derivação regressiva. Ok? Belezinha? Entendeu? Então, é isso aí. Toda derivação regressiva é o quê? Ele era um verbo e agora se transformou num substantivo, tá? Conhecido como substantivo deverbal, ok? Olha aí, derivação regressiva ou deverbal. Ao contrário dos exemplos anteriores, a palavra não aumenta a sua forma. Por que a gente colocou isso aqui? A palavra não aumenta. Porque se você reparar, quando a gente faz uma derivação de uma palavra primitiva, geralmente ela aumenta, né?
Lembra quando a gente fez de feliz, infeliz, felizmente, infelizmente? Feliz é uma única palavrinha pequenininha. Quando a gente começa a aumentar, a criar outras, ela cresce, né? Então é isso que está falando aqui. Na derivação regressiva não acontece esse aumento na sua forma, entendeu? Pelo contrário, se ela regride, ela perde letra, né? Que é justamente o R, tá? Ela diminui. Então, olha só, a partir de um verbo, forma-se um substantivo, ok? Sempre formado pelas desinências a, é ou ó. E indica uma ação. Sim, os substantivos vão indicar ações. Esses substantivos que sofreram essa derivação regressiva, tá? Por exemplo, aqui, o resgate dos passageiros foi feito por meio de bote. Repara, que ação aconteceu aqui? O resgate. Ele está numa posição de substantivo, correto? Mas o que aconteceu? Que ação é essa? Nós entendemos que houve o quê? Um resgate aí dos passageiros, tá? Muito bem, pessoal. Até aqui ficou bem claro? Deu para entender? Acredito que sim, né? Então anota, escreve esses exemplos, tá? Para você não perder. É muito importante, tá bom? Então vamos lá. Falamos da derivação regressiva ou deverbal, correto? É aquela que suprime, né, o R, né? Isso. A sua forma ela não aumenta, ela diminui. Isso aí. O verbo se torna um substantivo, sim, sem deixar de ser a ação, exatamente. Tá? Muito bem. Entendeu? Isso é derivação regressiva. Ok? Ok. Vamos então agora falar um pouquinho mais sobre outro tipo de derivação, que é a derivação imprópria. Pensa aí nesse nome. Derivação imprópria. Olha só, é quando acontece a mudança de uma classe gramatical. Na verdade, você tem uma palavra, ela funciona dentro, né, de uma classe gramatical. E aí, quando você muda a posição dela na oração, ela assume outra classe gramatical. Então, tô falando assim para que você pense, né? Peraí, o que ela tá falando lá? Que existe uma palavra que tem uma classe gramatical, mas acaba assumindo outra. Isso, é isso aí. É isso aí. Ela muda de classe, tá? Essa palavra, ela vai mudar de classe. Por exemplo, um verbo passa a ser um substantivo na oração, nessa estrutura, nessa nova formação, entendeu? Um adjetivo pode assumir lá a função de advérbio. Ih, peraí, professora, tá confundindo tudo. Calma, calma, você vai entender, tá? A derivação imprópria é justamente, sim, a mudança de uma classe gramatical por meio da estrutura da frase. Ela muda de classe, mas sem mudar a sua forma. Olha o exemplo aqui. Fumar é prejudicial à saúde. Fumar é verbo, correto? Pensa aí. Sim, infelizmente é uma ação que muita gente exerce, né? Tá. Mas, nesse caso aqui, ó, passa a ser o quê? Substantivo. Por quê, gente? Repara o lugar que ele ocupa na oração. Olha aqui. Vem seguido do verbo, tá vendo? E da consequência que ele causa. Vamos pensar aqui na questão assim de, ó, sujeito, verbo e complemento do verbo, tá? A gente pode ter aí sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Pode. A gente pode ter sujeito, verbo e objeto direto ou objeto indireto? Sim, pode, tá? A questão é que fumar é um verbo, mas ele acabou assumindo aqui a posição, ó, de núcleo do sujeito. É como se fosse o substantivo, tá? E lógico, gente, precisa analisar, né? Precisa analisar dentro a palavra na oração. Vocês já estão no nível
Já sabe o que é frase, oração, período, já estudou toda essa estrutura aí sintática, vão continuar estudando, tá? Então a ideia é que você perceba essa construção. Observa aqui essa tirinha, gente, olha só. Vamos lá. A gata, né? A gata mãe chega e fala assim, ó: Messias, 5 horas vendo TV já é demais. Levanta. Então ali, ó. Alguém se identificou aí, né? Vendo televisão o dia inteiro. Aí a mãe chega e fala, né? De repente, meu Deus, o que houve com você? E aí vem só o esqueletinho dele, ó. Nada, ué. Fui buscar um belisco na cozinha. Repara, gente. Repara aqui nessa frase, nessa construção. Fui buscar um belisco na cozinha. O que é belisco? Algo para ele beliscar? Então quer dizer que belisco pode ser uma derivação regressiva? Ah, pode, né? Muito bem. Então, nessa tirinha, o substantivo, ó, belisco, é um de verbal, ou seja, é uma derivação de um verbo beliscar. Virou, se transformou aí em belisco. Deu para entender? Tá? Muito bem. Então, vou passar aqui, ok? Outro exemplo, olha esse que legal também, interessante. Os dois homens aí, né, conversando, aí um fala pro outro assim: e o novo mínimo, hein? Você viu? Aí o outro responde: não deu tempo não. Olha aí, os bolsos vazios, né? Aí aqui olha a questão, é possível afirmar que a fala do primeiro personagem apresenta um caso de derivação imprópria. Por quê? Vamos olhar aqui, antes da gente olhar lá as questões. Ó, e o novo mínimo, hein? Você viu? Parece que ele tá perguntando sobre alguém, né? Você viu fulano por aí? Ou seja, ele pegou uma palavra, olha aqui, novo. Pensa aí, qual é a classe gramatical dessa palavra novo? Alguma coisa nova? Pensa aí. Novo, então, é o quê? Adjetivo, né? Ah, isso aí, adjetivo. Então, olha só, o adjetivo novo passa a ser o quê? Um substantivo, caracterizado pelo adjetivo mínimo. Entendeu? Então, eu tenho aqui o quê? Uma derivação imprópria, tá? É isso que vocês têm que ficar ligadinho aí e prestar atenção. Vamos ver outros exemplos aqui ao lado. Olha só. Derivação imprópria é a criação de uma nova palavra pela modificação de sua classe original. Só para relembrar aí, porque já falamos isso, ok? Tá. Observe aqui. O verbo, ele vira substantivo. Olha o exemplo. O cantar dos pássaros me alegra. Então, eu tenho aqui um verbo, cantar, na posição de substantivo. Algo que os pássaros têm me alegra, ou seja, o cantar. Mas cantar é verbo, não é, professora? Isso, cantar é verbo. Mas como ele está aqui, ó, nessa estrutura, é como se ele agora estivesse ocupando a posição de quê? Ele virou aqui um substantivo, tá? Uma palavra aí substantivada, ok? Olha lá. O é o artigo definido. Cantar é o verbo. Só que você precisa entender que nesta oração, o verbo passa a ser um substantivo. Ou seja, aconteceu aqui o quê? Uma derivação imprópria. Tá? Muito bem. Vamos ver outro exemplo? Os jovens de hoje leem pouco. Infelizmente, é uma realidade, né, gente? Os jovens de hoje leem pouco. Jovens. Qual é a classe gramatical de jovens, pessoal? Pensa aí um pouquinho. Jovens é o quê? É um adjetivo, não é? Então ele aqui está assumindo também a posição de quê? De substantivo, tá? Então, olha lá. Os é o artigo definido.
Jovens é um adjetivo que passa a ser substantivo. Ok? Muito bem. Gente, não é difícil. É lógico que requer prática, tem que estudar, né? Tem que fazer a pesquisa das palavras, como eu te falei. Não pode só ficar aqui ouvindo a aula, né? Você, você enquanto aluno, você precisa praticar. Você sabe disso, a gente já conversou, tá? E eu dei uma dica na aula anterior, não foi? Vai para a internet pesquisar, pega jornal, pega revista, procura palavras, pensa na origem dessas palavras, procura identificar qual é a primeira palavra, né? Aquela que originou as palavras derivadas, entendeu? Se de repente você vê escrito lá profissionalmente, pensa nessa palavra, profissionalmente. Tem alguma palavra que originou profissionalmente? Bom, aí você começa a pensar, ó, tem profissão, profissional. Ah, então é isso. Entendeu? Então você vai encontrando outras, né? Muito bem. Então vamos lá, vamos recapitular aqui. Flor. Flor como primeira, como primitiva. O que a gente pode formar a partir de flor? Vamos ver as possibilidades? Olha quantas. Flor, repara que em todas elas tem o pedacinho que se repete, né? O morfema aí que se repete. Olha só. Flor, flor, flor é o nosso radical. Flor, 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 tá vendo? E todos os acréscimos, ó, nós temos aí, são o quê? Sufixos, né? Flora, floral, floricultura, florido, florista, florzinha. Viu? E quanto à palavra papel? Vamos verificar. Olha aqui, em todas elas nós temos aí, ó, papel, tá vendo? E os sufixos, ó, papelada, papelão, papelaria, papeleiro, papelote, tá? São exemplos que eu coloquei aí para você relembrar, ok? Trouxe também, no seu livro você vai encontrar umas tabelas de prefixos, né? Prefixos gregos, prefixos latinos, o sentido, o significado desses prefixos, alguns exemplos com o acréscimo desses prefixos, desses sufixos, tá? No caso aqui são prefixos. Para você entender, para você já reconhecer e saber que onde você encontrar aquele pedacinho, aquele trechinho é um prefixo e o que ele significa, ok? Então, olha só aqui, a e an. Por exemplo, ateu, anarquia. Então, você sabe que tem o a, tem o an, prefixo grego, né? Latino, ó, então aqui, desnecessário, a palavra é necessário. Aí você colocou o des, é um prefixo. O que indica o des, professora? Indica uma negação. Entendeu? Ó, e o feliz? Feliz acrescentou o in na frente. O in indica o quê? Indica também uma negação, ou seja, essa pessoa não está feliz, ela está infeliz. Entendeu? Olha aqui, ambivalente. Ambivalente significa o quê? Qual o sentido? De duplicidade. Alguma coisa ambivalente é que tem ideia de duplo, né? Duplicidade, tá? Abjurar, afastamento, separação. Percebeu? Pode ser ingerir, né? No caso aqui de ingerir, pode ser uma posição interna, ou seja, colocar para dentro alguma coisa, ó, ingerir, posição interna, tá? Intramuscular, dentro de. Supracitado, suprarrenal é uma posição já acima. O que é supra, né? É acima, ok? Bene, benefício, olha aí, bene, é bem, né? Semicírculo, é a metade de um círculo, por isso a gente usa o semi, essa palavra aqui, semi, tá? E o super, é uma posição também acima, por isso que a gente diz que aquele homem forte, né, que usa uma capa, é o quê? Super-homem, né? Ele tem uma posição acima dos outros homens, porque ele tem uma força maior, sobrenatural, enfim, tá? Então a gente usa aí o prefixo latino super, tá? E aí tem sub, ad, então aqui tem muitos prefixos que assim não é para você gravar, mas é
com o tempo, com o estudo, você vai se familiarizando, você vai escrevendo as palavras, você vai compreendendo, você vai entendendo. Tá legal? Aqui também, ó, trouxe mais prefixos, tá? E exemplos, ok? Acho que aqui entrou até a parte em inglês, ó. Acho que é isso, né? Tá, mas o que interessa para você aqui é o português, ok? E aqui, relembrando aí os verbos que se convertem em substantivos. Então, olha só. O saber não ocupa lugar. Você já reparou no falar daquele senhor? Então, repara, são verbos, mas acabam sendo palavras substantivadas, né? Tá vendo? A derivação aqui, ó, é o de verbal, tá? É a derivação imprópria que acontece aqui. Ó, adjetivos que se convertem em substantivos. Ah lá, os bons serão bem-vindos. O nervosinho ali não se controla. Os jovens andam muito animados, tá vendo? São o quê? Adjetivos na função de substantivos, tá? E também os adjetivos, né? Que acabam se convertendo também em advérbios, porque vão para a posição do advérbio ali, acompanhando o verbo. Ó, por que você grita alto? A menina falou baixo, ó, o verbo aqui e o advérbio, se utilizando dos adjetivos numa nova posição, tá? É isso, pessoal. Assim a gente conclui aí a nossa aula sobre derivação, né? Conclui a aula de hoje, porque tem muita coisa ainda para a gente ver e falar sobre derivação, tá? A gente volta numa próxima aula fazendo exercícios, depois vamos falar sobre a composição das palavras, porque assim como existe a derivação, existe também a composição, né? Como elas se compõem, se formam, tá certo? Então, é isso. Continue seus estudos, fica com Deus, tá bom? A gente se vê numa próxima aula. Um beijinho para você. Tchau, tchau.